A graça e a paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês, amados irmãos? Muito bem-vindos em nosso canal Luciana Belasco. Hoje vamos dar sequência ao terceiro vídeo da pré-existência e vamos mostrar para vocês que a Terra já existia em Gênesis capítulo 1. Mas antes, se inscreva em nosso canal, já deixe o seu like, compartilhe esse vídeo a fim de que você possa edificar alguma alma, assim como você tem sido edificado também com os nossos vídeos. Ative o sininho na opção todos a fim de receber notificações de novos vídeos que vão ao ar todos os dias às 5 horas da manhã, o pão nosso de cada dia, meio-dia os vídeos curtos e 20 horas os estudos bíblicos. Lembrando que todo sábado às 18 horas, com a ajuda de Deus, nós temos um culto online para você. Amém? Bem, no verso 1 de Gênesis 1, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O verbo criar vem do hebraico bará, que significa criar do zero. Realmente, no verso 1, trata-se da criação dos céus e da terra, pois o termo bará também é usado em Isaías 45:18, que diz: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. O verbo criar, usado em Isaías, é o mesmo verbo usado em Gênesis 1, versículo 1. Interessante notar que o profeta Isaías associa a expressão caos, sendo o contrário de habitação dos homens. Ele diz que a terra não foi criada do zero para não ser habitada. Deus não criou a terra para não ser habitada, para ter traições, pecados, mortes, ou ser destruída e perder a razão de ser, sem forma e vazia. Algo ocorre e muda no verso 2 de Gênesis 1. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Algo ocorreu neste momento, pois tanto Gênesis quanto toda a Bíblia não mencionam a criação da água. Todavia, o Espírito Santo de Deus estava pairando sobre as águas que já existia. Mas quem fez as águas? Foi Deus. Mas por que não aparece a criação das águas na Bíblia? Porque as águas já existiam e a terra também. Vou te mostrar. A terra já existia, mas devido a uma batalha, ela se tornou um caos, destruída, e ela perdeu a razão de existir. A terra estava vazia, segundo o versículo 2. Ocorre que o verbo estar, neste versículo em questão, vem do termo hebraico hayá, que significa cair, acontecer, se tornar. A terra não estava vazia, mas segundo a tradução hebraica, a terra se tornou sem forma e vazia. Ou seja, algo aconteceu. Além disto, a palavra vazia em hebraico traz um significado de ter perdido a razão de existir, uma inutilidade. Em outras palavras, a terra foi criada para um fim específico. Mas este fim específico se perdeu porque algo ocorreu. Mas afinal de contas, o que houve com a terra que foi criada no verso 1 e depois vira um caos e vazia no verso 2? Ocorreu uma batalha entre os anjos, uma guerra espiritual em que a terra ficou deformada na escuridão e perdeu o sentido da sua existência. Entre o verso 1 e o verso 2 de Gênesis 1, temos o que chamamos de teoria do intervalo. Muita coisa por muito tempo ocorreu entre o verso 1 e o verso 2 de Gênesis 1. Jeremias sabia desta batalha espiritual e teve a visão do caos na terra de forma bem nítida. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda,
E eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Jeremias 4, 23 a 26. Muitos poderão dizer que esta passagem é algo profético, mas eu tenho que lembrar a todos que a palavra de Deus, ela tem uma interpretação literal, uma interpretação espiritual, como quando, por exemplo, fala haja luz, a luz literalmente apareceu, mas aquela luz é Jesus. Vamos dar uma olhada no Targum, que era o Pentateuco usado para os judeus que tinham dificuldades no idioma hebraico após a Babilônia, e foi traduzido do hebraico para o aramaico. Gênesis 1, 2. Ficaria da seguinte forma: e a terra estava um caos absoluto e despovoada dos filhos dos homens e sem todos os animais, com escuridão sobre as faces das profundezas. E a roca da compaixão, de diante de Elohim, soprou as faces das águas. É assim que está no Targum de Jerusalém. Quando o verso 1 fala que haviam trevas na face do abismo, está se mencionando e falando de escuridão em outras passagens. Este termo em hebraico se refere à escuridão da morte. Isaías 9:2 diz que o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Sabemos que o salário do pecado é a morte. A morte pairava sobre a terra, porque houve uma batalha e houve um pecado. O nosso pecado pré-existente, assim como ocorreu com Adão e Eva, é o mesmo pecado. Esta guerra nos envolveu e chegou a deformar a terra. Quando Satanás cai na terra, é na ocasião de grandes meteoros lançados na terra. Já percebeu as enormes crateras existentes na Lua? Não é por acaso. Mas qual o motivo da recriação da terra? Por que será que Deus reconstrói a terra? A resposta é que seria para Deus nos resgatar e voltarmos à nossa pátria que está no céu. Filipenses 3:20 diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pátria em hebraico significa a constituição de uma comunidade, forma de governo, comunidade dos cidadãos, Estado, ou seja, viemos de uma comunidade da união de pessoas governadas por Deus e era no céu. Assim, amados irmãos, espero que você tenha entendido que tudo isso é justamente para resgatar as nossas almas da escuridão e do pecado, a fim de voltarmos ao céu. A terra já existia, ela estava um caos e ela foi reconstruída e recriada a fim de sermos resgatados pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo e voltarmos para a nossa pátria que está no céu. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amém.